Jesus Cristo, ele foi um pregador do reino de Deus. Essa marca nós não podemos esquecer, pois Jesus é o nosso modelo. E como modelo, ele vai ser a luz para este mundo. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Se você quer a luz verdadeira, você não vai encontrar a luz verdadeira em outro lugar, exceto em Jesus Cristo. Você até pode dizer, outro lugar são pontos de atalho. E todo ponto de atalho só leva você cada vez mais distante de Deus. Por isso, onde vamos ancorar o nosso barco? No modelo que é Jesus Cristo. E o que é que Jesus fez? Jesus pregou o reino de Deus. Não só pregou, mas disse agora, depois que eles haviam passado por um período de 3 anos aprendendo com ele, ele falou: vocês já estão prontos, agora vocês vão ide a toda a nação, a toda a tribo e a toda povos, raças e línguas, e pregue o reino de Deus. Aí está o grande sentido, a grande tônica que Jesus Cristo marcou na sua vida. Pregar o reino de Deus. Essa marca deve acompanhar também os seus discípulos e discípulos de toda a geração até o fim das eras. Essa pregação deve marcar cada homem que vem a este mundo. A marca de Jesus Cristo. Que é pregar o reino de Deus. Jesus, nos seus dias, pregava: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Esta era a sua nota tônica: o reino de Deus é chegado. E Jesus tinha pressa em compartilhar esta mensagem com o povo e cidades da sua época. Ele não ficava se detendo em uma cidade. Ele tinha que pregar, expandir esse evangelho do reino, pois ele sabia que o tempo dele aqui era curto. E essa marca tinha que ser focada para todas as gerações até o fim dos tempos, ou até o fim do tempo dos gentios. Pois nós estamos vivendo no tempo dos gentios. Isso quer dizer que o tempo dos judeus acabou. O tempo de judeus durou até João, incluiu a lei e os profetas. A lei e os profetas duraram até João, ponto final. Encerrou o tempo dos judeus.
encerrou o tempo que, para ser salvo, o homem tinha que fazer obras para ser justificado. Agora nós vamos entrar no tempo dos gentios, onde a graça deve ser a pregação dominante, pois a graça é estabelecida por meio da fé. Esta é a pregação que deve ser dada para os gentios. O reino de Deus é chegado. Agora você vai entrar no reino de Deus através de um mecanismo fé. E a fé é algo que compete a você. E fé é coisa simples. Fé é simplesmente você confiar na palavra de Deus. E hoje a nossa época, ou dispensação, vamos chamá-la de graça. Deus amou-nos de tal maneira que Ele deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eis o propósito de Deus, dar-nos a vida eterna, para que ganhemos a vida eterna. Ele fez um sacrifício, e esse sacrifício, essa obra, foi feita através de Jesus Cristo. Quando ele culminou na sua morte de cruz. Com isso, Deus garantiu a parte dele. Aí Jesus gritou: está consumado, e expirou. Fiz a obra. Agora e a partir de agora, o homem que crê será salvo. Isto é, o homem que crê ganhará a vida eterna, simplesmente por esse ato de crer neste sacrifício, neste plano de Deus. Então a salvação é pela graça. Nos vem através da fé. E a fé é algo que nos compete. É competência nossa. Temos que ter fé nesse alto Salvador de Jesus Cristo, que foi programado por Deus para que fosse dado ao homem a oportunidade de entrar no paraíso, na vida eterna. Não é simples? É simples, não é? Deus fez toda a obra. Nós temos simplesmente que aceitar a obra de Deus. E vamos aceitá-la de que maneira? Pela fé. Isto é, acreditando que se eu crer na palavra de Deus, eu serei salvo, eu ganharei a vida eterna. E salvo é uma palavra em grego que quer dizer sozo. Sozo quer dizer você é salvo. E esse salvo, ele é amplo. Você é salvo na sua vida espiritual, você é salvo na sua vida material. Quer dizer, Deus preparou todas as bênçãos para que tenhamos uma vida triunfante, feliz aqui na terra. É esse o destino que Deus quer dar para o seu povo, pois Ele diz: eu estarei contigo, não temas. Eu estarei contigo quando você estiver atravessando as tempestades que vão soprar na vida, pois as tempestades sopram na vida de todos. Ninguém consegue se livrar dos sopros das tempestades que caem sobre cada homem.
quer justo, quer injusto. Mas, para aqueles que creem, Deus promete estar ao lado deles. Ele vai renovar as suas forças como as águias quando elas se veem dentro de uma tempestade. Elas descansam suas asas e sobem. Sobem, ajudado pela força dos ventos, e pairam por cima das tempestades. Esta é a visão da fé cristã. Esta é o tipo de fé que Deus quer que você e eu tenhamos neste mundo, nesta terra, para vencermos as tempestades que caem sobre todos, quer sábios, quer humildes, quer injustos, quer justos. A tempestade vem sobre todos. Mas Deus promete estar do nosso lado, nos fortificando, nos ajudando. Isto é salvação. E esse tipo de salvação Deus promete dar a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Por isso que o grande barco da salvação está nesse plano de redenção de Deus, onde ele diz: saibam que o reino de Deus é chegado. Quando você aceita Jesus Cristo, você entra dentro do plano de salvação ou redenção de Deus, você vai entrar no reino de Deus. E quando você entra no reino de Deus, você fica amparado por Deus, pois Ele dará ordem a seus anjos que te protejam, você e tua família, em todos os teus caminhos. Que teus caminhos sejam abençoados. Aí está o caminho do reino de Deus, proclamado por Jesus Cristo. Por isso que devemos tomar como iniciativa a propagação e a identidade do reino de Deus em nossa existência. Essa deve ser a nossa mensagem. Como foi a mensagem na vida de Jesus Cristo? Jesus pregou que o reino de Deus era chegado. E Jesus sabia a importância desta pregação e o poder dessa pregação para a transformação do mundo, de homens naturais em homens espirituais, de homens naturais em novas criaturas, os cidadãos do reino de Deus. E como tais, eles terão neste mundo autoridade. Pois Jesus disse: eu vos dou autoridade. Você aí tem autoridade sobre toda a força do inimigo. E o nosso inimigo não é a carne, o nosso inimigo não é o sangue. O nosso inimigo são as hostes espirituais do maligno, Satanás e seus anjos, que querem obstruir esta obra fantástica do reino de Deus. Querem desfazer o plano da salvação. E hoje nós podemos ver várias da nossa presente geração. Fiquem sabendo, o reino de Deus é chegado. Essa deve ser a nossa pregação. Isto não é uma pregação ideológica, não é uma pregação religiosa. Essa é uma pregação que está dentro do escopo de Deus. Deus não tem religião. Não, Deus tem filhos. E é desejo de Deus que todos os filhos conheçam o plano da salvação e se transformem na nova criatura, o cidadão do reino de Deus. Então, nisto podemos ver a importância capital desta mensagem de Jesus Cristo.
Eu não tenho que pregar doutrinas de homens, doutrinas de igreja, doutrinas denominacionais. Nós temos que levantar, diante da nossa presente geração, o programa de Jesus Cristo. E sem dúvida alguma, o reino de Deus é a pregação capital de Jesus Cristo. Ela deve encabeçar a nossa orientação aqui dentro do mundo. Isso não é religião, isso não é denominação. Pois Deus quer relacionar-se com o homem. Esse foi o plano principal de Deus. Deus sempre quis ter comunhão com o homem. Então nós temos que mostrar na nossa presente geração que para isso ele criou o reino dele, onde ele separou o povo dele para habitar no reino dele. Mas o reino dele não se vê. Você não vai ver o reino dele com os olhos físicos. Você não vai encontrar o reino dele num município, num estado, num país. Ele não está localizado aí. Pois é um reino para atingir a todos. Deus quer abraçar todos, como a galinha abraça seus pintinhos para os proteger dos gaviões. Então, com isso, Deus quer habitar dentro do seu coração, dentro do meu coração, dentro do nosso coração. Veja onde está o reino de Deus, está dentro de vós, disse Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. E isso acontece quando você aceita a pregação do reino de Deus. E se torna numa nova criatura. Aquele que espelha a vontade de Deus. É uma boa nova, né? Então a pregação primordial de Jesus Cristo não é doutrina, não é dogma, não é religião, não é igregismo, não é denominacionalismo, nem tradicionalismo. A pregação principal de Jesus Cristo é prega o evangelho do reino. Em toda geração. A toda nação, a toda tribo, a toda raça, a todo povos e língua. E quando vocês fizerem isso, virá o fim. Ele virá com grande glória, como Senhor dos senhores. Lá nos ares, ele não vai pisar nessa terra, todo olho o verá. Ele virá com trombetas e voz de arcanjo. Todo olho o verá, que ninguém vos engane. É uma boa nova, né? Contemplarmos o nosso Senhor na glória. Ele nos ares. É uma boa nova. Isso quando fizermos a nossa tarefa, a nossa lição de casa. E a nossa lição de casa é o quê? Pregar o reino de Deus. Dizer a esta geração, o reino de Deus é chegado. Venha, você pode participar. Torne-se uma nova criatura. Como? Conhecendo o Evangelho. Pois Jesus disse, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Quem de mim se nutrir de mim viverá. Assim viveremos a vida de Deus dentro de nós. Daí a nossa qualidade de nova criatura. É uma boa nova, né? Então, a nossa pregação deve ser a pregação de Cristo. Qual foi a pregação primordial de Cristo? O reino de Deus é chegado. Isso não é religião, isso não é tradicionalismo, não é denominacionalismo, não faz parte de nenhuma instituição religiosa. Mas é uma mensagem direta de Deus para o teu coração, para o meu coração, para o nosso coração e para este nosso mundo. Senhor, obrigado por essa palavra tão esclarecedora, onde mostra o propósito de Jesus Cristo. Mostrar para o ser humano que o reino de Deus é chegado e que nós podemos participar dele. E que ele nos deu autoridade sobre toda a força do adversário. E que por isso nós podemos curar enfermos, expulsar demônios, no nome dele. Ele nos deu essa autoridade.
Lê Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Você vai ver que você é sacerdote. Você é sacerdote. Eu sou sacerdote, nós somos sacerdote do Altíssimo. Valeu, né? Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa. Agora, no teu nome, na autoridade com que tu nos investiste, nós dizemos, você é espírito de morte, você é espírito de enfermidade, saiu dos nossos corpos, em nome de Jesus Cristo. Sai do nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos. Sai nossos órgãos internos, nossos pés, nossos mãos, nossos braços e pernas, todo tipo de enfermidade e doença. Sai também da nossa mente ira, rancor, mágoa, tristeza, inveja, depressão, angústia, dor, saiam de nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Saia também de nossas vidas todo espírito de pobreza, miséria e desgraça. Saia também de nossos países em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.